que você pode utilizar um tanque-rede? Você pode colocar um tanque-rede para produzir peixes dentro de uma represa, dentro de um tanque que você já tem aí na sua propriedade rural? Então, hoje eu vou te mostrar, vou te ensinar algumas questões a respeito desse tema, porque eu sei que tem muita gente que usa tanques-redes pensando em colocar ele dentro de uma represa, de um tanque que você tem aí dentro da tua piscicultura. Eu vou te mostrar aí quais são os pontos a favor e quais são os pontos contra dessa estratégia de produção de peixes. Combinado? Eu sou doutora Soraya Dallagnol, a sua professora de piscicultura. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito desse tema é o seguinte: você sabe para que é que foi desenvolvido ou inventado, né, o tanque-rede, pensando na produção de peixes? Esse é o princípio básico, né? Quando você entende esse princípio básico de por qual motivo os tanques-redes foram desenvolvidos, muita coisa começa a fazer sentido para a sua piscicultura, e aí você entende como é que você vai utilizar da melhor maneira esse tanque-rede a teu favor aí, pensando no melhor eficiência de produção da tua piscicultura, ok? E o tanque-rede, ele foi desenvolvido primeiramente, né, com o objetivo de você produzir peixes em lugares onde a gente tem um volume de água muito grande. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Em grandes represas de usina, né, onde a gente não tem, por exemplo, controle da qualidade de água, onde eu não consigo controlar fluxo de água, não consigo controlar qualidade de água. Inclusive, em grandes represas de usina, por exemplo, são lugares que podem ser utilizados por mais de uma pessoa, né? Então, uma represa lá de 100 hectares de lâmina d'água, 200 hectares de lâmina d'água, que são os grandes reservatórios de usina hidrelétricas, né? Ou não só no Brasil, em vários lugares do mundo aí a gente tem esses reservatórios. E aí, esses grandes reservatórios não são lugares de uma única pessoa, né? São reservatórios de empresas privadas ou até mesmo de estatais que podem sim serem utilizadas por mais de um piscicultor, e aí a gente delimita pisciculturas com um conjunto de tanques-redes. Além disso, então, primeira coisa é delimitar ali um volume de água que a gente não consegue ter controle, tá? Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão é que o tanque-rede, pelo simples fato de ele ser vazado, né, de ele ter acesso de entrada de água por todos os lados, então por todas as laterais, pelo fundo, faz com que esse tanque-rede ele proporcione uma grande capacidade de renovação de água quando você coloca dentro de um ambiente que tem um fluxo d'água. Diferente do que acontece com tanques escavados. Tanques escavados, via de regra, né, salvo exceções, aí pouquíssimas exceções a gente tem, mas via de regra, o que a gente tem dentro de um tanque escavado? Um tanque construído na terra, onde eu tenho um ponto de entrada d'água, né? Então, pode ser um cano, pode ser uma entrada mesmo ali, né? Uma canaleta construída na própria terra. Então, um ponto de entrada d'água e um ponto de saída d'água. Eu não tenho toda a profundidade, toda a coluna d'água sendo renovada o tempo todo, diferente do que acontece quando eu tenho um tanque-rede colocado dentro de um grande reservatório. Então, a gente ter essa parede, essa coluna d'água toda de dentro do tanque-rede, possibilitando que eu tenha o volume todo. Imagine que é como se fossem, eu gosto de comparar assim, né? Como se fossem blocos de água que estão o tempo todo se movimentando ali dentro do tanque-rede. Isso não acontece em tanques escavados. Então, essa é a principal característica que a gente tem em tanques de rede comparado ao tanque escavado. O tanque-rede, ele proporciona para nós um volume de renovação de água em grande quantidade e em bloco, na coluna d'água toda, e não num único ponto, como acontece em tanque escavado. É claro que
eu não posso deixar de levar em consideração que esse volume de renovação de água em bloco, né, em coluna d'água toda, só vai acontecer se eu tiver uma água com renovação. E por menor que seja essa renovação, ela vai acontecer no corpo todo, na coluna toda ali, na profundidade do tanque-rede. Então, se você tem um tanque-rede de 2 metros de profundidade, que vai ter uma área útil ali de aproximadamente 1,60 m, você vai ter 1,60 m de profundidade de água renovando o tempo todo, uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, de acordo com o volume de renovação de água do grande reservatório que você tem o teu tanque-rede instalado. Essa é a grande diferença entre os dois tipos de tanques, né? Tanque-rede e tanque escavado. E o fato de nós conseguirmos proporcionar para um tanque-rede um volume de renovação de água a nível de coluna de água, né? De nível de profundidade de todo o tanque, nos faz ser possível produzir em maiores densidades, ou seja, eu consigo colocar maior quantidade de quilos de peixes, e nesse caso, né, de tanques redes, renovando nessa proporção, eu consigo utilizar o volume em metros cúbicos. Então, a gente faz o uso do tanque rede, quando colocado em sistemas corretos, em volumes de água, né, bem dimensionados, a gente pode sim utilizar os metros cúbicos como volume de renovação, como unidade de medida, para fazer cálculo da quantidade de peixes. A grande questão aqui é que precisa ficar clara é o seguinte, que é, inclusive, um dos grandes erros das pessoas que não têm conhecimento tanto de piscicultura de tanques escavados, quanto de piscicultura de tanque-redes, a respeito do volume de peixes que pode ser colocado ali dentro. Então, eu falei para você aqui agora que eu ter peixes produzidos em tanques redes me dá condição, não garante, me dá condição de trabalhar com maiores densidades ou maior quantidade de quilos de peixe por metro cúbico, nesse caso, porque em tanque escavado a gente trabalha com metro quadrado, por conta de volume de renovação de água. E o que o volume de renovação de água tem a ver com isso, né? Tem a ver que se eu tenho maior fluxo de água, eu consigo manter essa água em melhor qualidade. Essa é a grande questão. Um exemplo muito clássico que você pode fazer é pega um balde de água, né? Pega um balde de água, vai limpar o chão aí, vai lavar o carro aí na sua casa. Pegou um pano que está sujo, jogou dentro do balde. Se você deixar a mangueira dentro daquele balde correndo solta, correndo aquela água o tempo todo, né? A água suja vai indo embora e a água limpa vai ficando. Com isso, vai tendo um maior volume de renovação de água. Consequentemente, a água de dentro do balde tende a ficar mais limpa. Basicamente é isso. Se eu tenho um tanque-rede que me dá condições de ter renovação de água na coluna toda, e dentro de um grande reservatório que tem fluxo de renovação, eu tenho chance de ter maior renovação de água, logo de manter a água em maior qualidade, logo, né, ter a condição de produzir maior quantidade de quilos de peixes por metro cúbico. Isso não garante, presta bem atenção, isso não garante que eu consiga trabalhar com altas densidades. Não garante. Não garante. Por que não garante? Primeiro, porque se eu instalo um tanque-rede num lugar em que eu não tenho alto fluxo de renovação de água, se eu instalo um tanque-rede num lugar onde eu tenho pouca profundidade do fundo do tanque-rede em relação ao fundo da represa, isso tudo vai fazer com que eu tenha interferência do ambiente, ali desse microambiente, para dentro da água de dentro daquele tanque rede. E vai fazer com que, se no caso eu tiver um fluxo de água muito baixo, não tiver grande renovação de água, eu não consiga trabalhar com altas densidades de peixes, mesmo eu tendo peixes dentro de tanques redes. O que precisa ficar claro é que o tanque-rede, a estrutura tanque-rede, não garante que você vai ter capacidade de produzir em altas densidades.
Não à toa, a gente tem uma variação muito grande para trabalhar com diferentes densidades em tanques-redes. Eu posso trabalhar aí com 10 quilos por metro cúbico, como posso trabalhar com 50, 80, 100 quilos por metro cúbico. O que é que me dá a condição de trabalhar com maiores densidades? É o volume de renovação de água, ou a capacidade que eu consigo ter de manter a água dentro do tanque-rede em boa qualidade. Então, entenda que, sabendo desse conceito, isso tem que ficar muito claro aí para você, né? Que não é a estrutura que faz com que você produza altas densidades de peixes dentro do tanque. Não é a estrutura, né? É o quê? É você ter volume de água para renovar e manter a água de dentro do tanque-rede em boas condições. Então, algumas coisas que a gente precisa ter em mente antes, né, de pensar em trabalhar com altas densidades. A primeira coisa é o seguinte: quantas vezes por dia, olha só essa informação, quantas vezes por dia eu consigo ter 100% da renovação desse tanque-rede renovando? Então, vamos dizer que esse tanque-rede ali tenha 2 por 2 por 2, que é um tanque bem básico, comercial aí, né? Ou seja, um tanque de 8 metros cúbicos, que vai me dar uma área útil de 6,4 metros cúbicos aproximadamente, porque a gente tem ali uma perda de 30 até 40 centímetros da profundidade por conta da boia. Então, vou ter uma área útil de coluna d'água dentro do tanque-rede de aproximadamente 1,60 m ao invés de 2 metros de profundidade. E aí eu vou ter, ao invés de 8 metros cúbicos de área útil, eu vou ter 6,4 metros cúbicos de área útil, tá? Aproximadamente. Então, o que você precisa entender é quantas vezes por dia, ao longo de 24 horas, quantas vezes a água desse tanque renova 100%. 100%. Então, eu tenho lá um tanque e é como se eu tivesse tirado 100% da água de dentro desse tanque e colocado outra vez, né? Enchido de novo esse tanque do zero, assim. Então, entenda isso. Isso é o volume de renovação de água. Quanto mais vezes por dia esse tanque renovar, dentro do reservatório que você tem ali, esse tanque instalado, maior vai ser a capacidade de peixes que você consegue colocar ali dentro daquele tanque, pensando em quilos por metro cúbico, tá? Então, se você tem lá, consegue ter uma renovação de 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, isso garante que você consiga trabalhar com 30, com 40, com 50 quilos de peixe por metro cúbico. Ok. Agora, é comum a pessoa achar que o fato de ter a estrutura e colocar essa estrutura dentro de um tanque de 3 hectares de lâmina d'água, com 3 metros de profundidade, ele, sem ter esse fluxo de renovação de água, vai ter a mesma condição de produção de peixes que teria colocando esse tanque-rede dentro de um grande reservatório. E isso não é verdade. Não é verdade por quê? Porque se eu tenho os peixes, mesmo que seja esses 3 hectares que eu estou te dando o exemplo aqui, né? Vamos colocar esse exemplo real aqui, ó. Eu tenho lá uma represa de 3 hectares de lâmina d'água, com profundidade de 3 metros, e eu coloco tanques de 8 metros cúbicos, que vão ter 6,4 metros cúbicos de área útil, né? É o volume ali que eu tenho útil mesmo para colocar os peixes, por parte desse tanque vai ficar fora, né? Parte desse tanque vai ficar fora. Então, sabendo dessa informação, o que eu preciso avaliar? Tenho 1,60 m de tanque na coluna d'água e tenho mais 1,40 m do fundo do tanque até chegar no chão. Um dos primeiros quesitos a respeito de recomendação de instalação de tanques-redes em grandes reservatórios. Olha só, primeiro pré-requisito aqui é eu ter fluxo de renovação para eu poder trabalhar com altas densidades, e é eu ter 2 vezes a profundidade do tanque-rede
em relação à profundidade do tanque. Ou seja, se eu tenho um tanque rede de área útil de 1,60 m, eu tenho que ter, debaixo desse 1,60 m, quando acabou o fundo do tanque, 2 vezes a altura dessa profundidade em relação ao fundo do tanque. Então, seria 3,20 m mais 1,60 m, 4,80 m. Eu tenho que ter, no mínimo, uma profundidade de 4,80 m dentro dessa represa para que eu tenha o dobro da profundidade em relação ao fundo do reservatório que eu tenho esse tanque-rede instalado. E por que essa recomendação é importante que seja seguida, né? Porque mesmo que eu tenha o peixe dentro de um tanque-rede, ok, o fundo é vazado, né? A excreta do peixe, ela não vai ficar ali dentro do tanque em contato, entrando em decomposição, mas ela vai cair e vai encontrar um fundo. E esse fundo é o fundo do reservatório onde você tem esse tanque-rede instalado. Quanto mais raso, quanto mais próximo o fundo da represa for do fundo do tanque-rede, mais a matéria que vai se acumulando no fundo da represa influencia na qualidade de água de dentro do tanque-rede. Isso tende a piorar quanto menor for o fluxo de renovação de água que você tem. Via de regra, o que precisa ficar entendido? Se você vai colocar um tanque-rede dentro de um reservatório que não é considerado um grande reservatório, como como represas de usina hidrelétrica ou de pequenas usinas hidrelétricas, por exemplo, que a gente tem profundidades de 10, 15, 20 metros de profundidade do fundo dessa represa, que você não tem grande quantidade de renovação, de fluxo de renovação de água, né, para poder proporcionar e conseguir trabalhar com altas densidades de peixes. Isso faz você ficar alerta de que, opa, você quer trabalhar com tanque-rede? Ok, pode, pensando em outros fatores que eu ainda vou trazer para você aqui. Mas aí você tem que entender que não dá para você trabalhar com altas densidades de peixes. Por quê? Porque não é a estrutura que possibilita, que faz com que o sistema seja viável com altas densidades. Não é a estrutura. É o fluxo d'água. É o fluxo d'água. Se você não tem condições de aumentar o fluxo d'água, se você não tem um grande reservatório que tenha grande quantidade de fluxo de água, se você não tem grande profundidade de represa comparado ali à profundidade do tanque-rede que você vai ter, você pode trabalhar com tanque-rede? Pode. Eu sempre falo, na piscicultura, a gente não existe não pode na piscicultura, existe a gente adequar para o melhor desempenho possível de acordo com a estrutura que você tem. Então, se você tem baixo fluxo de renovação de água, baixa profundidade, numa represa pequena, num tanque pequeno, e mesmo assim quer colocar um tanque-rede, ok, mas você tem que estar ciente de que precisa trabalhar com densidades pequenas. Você não vai trabalhar com altas densidades, com um sistema super intensivo ou com um sistema intensivo de produção de peixes. Isso precisa ficar muito claro na tua cabeça. Porque quando você trabalha com grande quantidade de peixes dentro de um tanque-rede, você tende a ter ali uma quantidade muito grande de peixes consumindo um oxigênio que está ali dentro daquela caixinha, né? Considere ali o tanque-rede dentro daquela caixinha. Ok. Ah, Soraya, mas tem o oxigênio em volta. Ok, tem o oxigênio em volta. Mas se você não tem essa água se movimentando, essa água sendo renovada, sendo trocada ali dentro do tanque-rede, como é que o oxigênio que está para o lado de fora do tanque-rede vai entrar dentro do tanque-rede? É isso que faz os sistemas intensivos trabalharem com altas densidades serem viáveis, serem justificados por conta de qualidade de água. Outra coisa, eu tenho alta quantidade de peixes ali dentro daquela caixinha, dentro daquele caixinha tanque-rede. Então, se você não consegue
ter fluxo de renovação de água a ponto de fazer remoção de amônia, a ponto de fazer remoção de nitrito, você vai ter problemas de desempenho do peixe, você vai ter problemas de crescimento do peixe, você vai ter problema de consumo e aproveitamento dos nutrientes por parte dos peixes, e isso tende a piorar muito a tua lucratividade na piscicultura. Então, o que eu vejo as pessoas escolhendo trabalhar com tanques-redes, mesmo em pequenos reservatórios? Por conta de facilidade de manejo. E realmente é muito mais simples eu despescar peixes dentro de um tanque-rede do que dentro de um tanque de 3 hectares, por exemplo. Ótimo. Mas se eu estiver trabalhando com uma quantidade de peixes adequada, se eu fizer um planejamento de despesca e fizer contratação de equipes terceirizadas para despescas, mesmo em grandes represas, em tanques aí de 2, 3 hectares de lâmina d'água, ainda assim é possível ser trabalhado. Então, se você quer produzir peixe para ter peixes em pequenas quantidades para serem vendidas, né? Para o consumidor final, ou para peixarias, ou para restaurantes, até mesmo para supermercados, dentro do município onde você está, avalie antes de investir em grande quantidade de tanque-rede para colocar lá num reservatório que você tem de 2 hectares de lâmina d'água, 3 hectares de lâmina d'água, se não é mais viável você pegar esse seu dinheiro de investimento dos tanques-redes e investir em limpeza do viveiro escavado e, às vezes, até reverter esse dinheiro para a contratação da equipe que você vai ter ali. Por quê? Porque se você já tem uma estrutura física, que é o tanque escavado, que é uma represa, e você vai lá e compra tanque-rede, você está pagando 2 vezes por uma estrutura que tem a mesma finalidade, que é basicamente segurar o peixe dentro de um reservatório com água. Olha só. Então, quando você compra tanques-redes e coloca dentro de um reservatório pequeno, que pode ser utilizado para produzir peixes, mesmo que você faça despescas em pequenas quantidades, é só fazer um ajuste no planejamento ali. Você está gastando 2 vezes o dinheiro de uma estrutura que tem o mesmo objetivo. E aí, qual que é o grande problema? Você, ao invés de investir numa ração de boa qualidade, vai investir numa ração de baixa qualidade, porque gastou muito dinheiro na compra dos tanques-redes, e vai ter baixa lucratividade, porque se você já me segue aqui, você sabe que ração barata não garante lucro no teu bolso. Não é a ração barata que garante lucro no teu bolso, não é. Então, tem muita gente pensando em investir dinheiro em tanque-rede com o objetivo de facilitar o manejo de despesca, de não precisar ter contratação de pessoal. Existem outras maneiras da gente fazer essa mesma facilitação de trabalho dentro da piscicultura. Isso precisa ficar claro. Porque quando você investe num tanque-rede, já tendo um tanque escavado, já tendo uma represa ali construída, você está investindo 2 vezes o dinheiro pela mesma coisa. É como se você colocasse, por exemplo, você tem uma casa, né? Eu comprei uma casa e aí eu comprar uma barraca. Comprar uma barraca e colocar dentro da minha casa, para dormir dentro da barraca da minha casa. É a mesma coisa. Ou então, eu tenho sei lá, já tenho uma casa construída com o meu quarto, com o quarto para os meus filhos, e aí vou lá e construo uma edícula no fundo de casa, com mais um quarto de casal, com mais um quarto para os filhos, não pensando em proporcionar uma estrutura para as visitas, mas, para eu ter 2 moradias dentro do mesmo terreno, dentro do mesmo imóvel. Não sei se ficou claro isso para você, mas ter tanque-rede dentro de tanque escavado ou de represas, e eu estou falando de ambientes pequenos, 2 hectares, 3 hectares, até 5 hectares aí de lâmina d'água. É você investir dinheiro no mesmo tipo de estrutura 2 vezes.
tá? Enquanto você poderia estar otimizando uma outra área aí da tua piscicultura. Então, se você entende que trabalhar com tanque e redes, ter a estrutura não é garantidor de que você vai ter altas densidades, isso já vai cair por terra. E aí eu quero te mostrar um exemplo. Imagine que você tem aí esses mesmos 3 hectares de lâmina d'água, uma única represa de 3 hectares de lâmina d'água. Vamos continuar nesse exemplo. Se nessa represa aí de 3 hectares de lâmina d'água, com baixíssimo volume de renovação de água, tá? Bem baixinho, bem pouquinho volume de renovação de água, você tivesse a condição de produzir 21 toneladas de peixe. Trabalhar ali com 700 gramas de peixe por metro quadrado, então você vai conseguir produzir ali 21 toneladas de peixe, se você colocar todo esse peixe solto ali dentro da represa. Para você conseguir produzir os mesmos 21 toneladas de peixes com tanques redes dentro do tanque dessa represa de 3 hectares, você precisaria, eu fiz a conta, de 87 tanques redes dentro desses 3 hectares. E aí seriam, imagina lá, né? Isso, se você trabalhasse com densidade de 37 quilos de peixe por metro cúbico. Só que 37 quilos de peixe por metro cúbico em tanques pequenininhos, de 6 metros cúbicos, como eu estou falando aí para você, o sistema não suporta. O sistema não suporta. E aí, por outro lado, imagine você fazendo a conta aqui, ó. Vamos dizer que esse tanque rede custe 3 mil reais, acho que está mais hoje, né? 3 mil reais um tanque rede, é mais do que isso. Vezes 87, que foi o que eu falei que cabe dentro, 261 mil reais investidos em tanques redes para trabalhar com uma densidade super alta que o sistema não suportaria. Ou seja, nos mesmos 3 hectares de lâmina d'água, se você colocar um monte de tanque rede ali dentro, você não consegue produzir o mesmo volume de peixe que você conseguiria produzir dentro da represa, com os peixes ali soltos dentro da represa, mesmo com baixa densidade. Olha que complexo isso. Por quê? Porque a qualidade de água de cada ponto, de cada tanque-rede, vai ficar tão ruim que o peixe dali de dentro não vai ter desempenhos ou técnico que justifique o investimento financeiro. Olha que complexo isso. É claro que se eu pego esses 87 tanques redes e coloco num grande reservatório, que eu tenho volume de água, que eu tenho profundidade de água, que eu posso trabalhar com 30, 40, 50, 60 metros, 60 quilos de peixe por metro cúbico, ótimo, maravilha, maravilha. Mas isso geralmente só é possível em grandes reservatórios como esses dos quais eu estou falando. Represas de usinas ou de pequenas usinas hidrelétricas. Por quê? Porque são nesses reservatórios que a gente tem fluxo de água. Fluxo de água, grandes lagoas. Via de regra, as pisciculturas que são represas nativas, né? Tanques que foram construídos puxando água de córregos, de rios, eles não têm mais do que 10% do volume de renovação de água por dia dentro desses reservatórios. Lembra que lá no início da live eu falei assim, ó, quantas vezes por dia você renova 100% o volume da água de todo o seu tanque rede? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes? Porque em tanque rede a gente trabalha em altas densidades pensando nisso, em renovação 100% do tempo da água. E a outra coisa que a gente tem ainda de diferencial é que, mesmo que eu tenha ali um fluxo de água, né, um baixinho fluxo de água, ou um fluxo de água até que legal ali, intermediário, dentro de um tanque escavado, dessa represa de 3 hectares aí que eu estou dizendo para você, com um tanque rede instalado, qual que é o grande diferencial aqui? Minha profundidade não é grande. E o fato da minha profundidade não ser grande faz com que
o volume de excreta que está sendo produzido ali dentro daquela represa de 3 hectares impacte muito, mas muito, na qualidade de água de dentro do tanque-rede. Por quê? Porque essa excreta ela não está sendo eliminada, ela fica. Mesmo que eu tenha a renovação de água, ela não é capaz de remover todo o volume de excreta que vai sendo produzido ali dentro, naquela quantidade, naquela densidade. Então, isso acaba trazendo o impacto de se eu coloco um tanque-rede dentro de um reservatório de água pequeno, 2, 3 hectares de lâmina d'água, ali 5 hectares de lâmina d'água, com pouca profundidade, com pouca renovação de água, eu não consigo trabalhar com altas densidades. Ponto. Sabendo disso, ainda assim, Soraya, mas então eu não posso colocar um tanque-rede dentro de uma represa que eu tenho aqui na minha propriedade, aqui na minha fazenda? Pode. Inclusive, tem gente que faz isso, por exemplo, para, ao invés de construir um tanque escavado como berçário, utiliza um tanque-rede dentro da represa como berçário. É uma estratégia. Uma estratégia que pode ser, sim, utilizada. Se você tem lá 3 hectares de lâmina d'água, você jogar alevino dentro de uma represa de 3 hectares, você acaba não conseguindo ter muito controle. Esses alevinos, eles são mais suscetíveis ao ataque de predadores, né? É mais difícil desses alevinos subirem para consumir a ração. Então, tem vários pontos negativos ali de você não fazer um berçário. E aí, você colocar um tanque-rede ali dentro para servir de berçário é ótimo. Que outra estratégia você pode utilizar aí do tanque-rede? Ter o tanque-rede com o objetivo de facilitar a tua despesca, ou de conseguir, se você só tem uma represa, de conseguir dividir, né? Ter vários tanques e poder produzir espécies em fases diferentes. Também isso é uma questão que pode ser viável. Viável não, que pode ser utilizada. Agora, né? Diferente do que eu falei aqui, precisa ser avaliado a viabilidade. Porque, como eu falei, você está investindo 2 vezes numa mesma estrutura que pode ser que isso não traga viabilidade financeira para a atividade. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, antes mesmo de você decidir, eu vou comprar tanque-rede porque eu quero ter várias espécies diferentes, ou porque eu quero ter peixes em fases de produção diferente. Faça a avaliação financeira disso, porque muitas vezes você pode estar aí, né, invertendo o jogo, achando que está fazendo um bom negócio e muitas vezes jogando prejuízo para dentro da tua piscicultura, quando você faz esse investimento no tanque só pensando em tirar peixes em fases diferentes. Porque eu vou dar um exemplo: tirar peixe em fase diferente é basicamente você trabalhar com um peixe indo fazendo classificação e fazendo despescas parciais. É super possível fazer isso. É super possível fazer isso. Se você faz o planejamento, se você faz um acompanhamento do crescimento do peixe, da quantidade de peixes que você tem dentro do peso que você quer ir de início de comercialização, é super possível fazer isso. Professora, então eu quero colocar tanque-rede porque eu quero trabalhar com mais do que uma espécie dentro do meu tanque. É possível trabalhar com mais do que uma espécie dentro do teu tanque, mesmo sem colocar tanques redes. É possível. Eu chamo de espécies complementares, inclusive, né? Existem algumas espécies que se complementam e que trazem benefício, inclusive, quando você trabalha com 2, até 3 espécies de produção ali dentro do mesmo reservatório, dentro da mesma represa, sem ter a necessidade de colocar um tanque-rede, né? Além disso, existem outras estratégias, como, por exemplo, os APAs, né? Os próprios APAs. O que são os APAs? Parecem tanques, são tipo tanques redes aí, são muito utilizados ali na produção de alevinos, né? De tilápia. São mais baratos, são muito mais baratos. Não vão proporcionar que você consiga trabalhar com altas densidades da mesma maneira que você não conseguiria trabalhar com altas densidades
colocando tanques redes dentro do seu tanque escavado, mas você consegue criar ali umas divisórias dentro da sua represa, né? Para poder fazer essa estratégia de manejo. Então, existem várias outras alternativas antes de você despender um dinheiro grande na aquisição de um tanque-rede ou de vários tanques-redes, que não vão proporcionar para você o benefício de trabalhar com densidades altas, não vai fazer com que você consiga trabalhar com densidades altas, e você, ou seja, você não vai colher o benefício, né, de altas densidades ali da produção desse peixe dentro do tanque-rede, e só está aumentando o teu custo de implantação da tua piscicultura, o que faz com que você tenha uma demora ainda maior para ter o retorno do investimento, porque quando a gente faz o cálculo de uma piscicultura ali, pelo menos aqui dentro, né, junto com os nossos clientes e alunos, a gente faz essas análises, a gente leva em consideração todo o investimento, o valor da área, o valor do tanque, da construção, do investimento que foi feito nesses tanques, e vai diluindo isso de acordo com o tempo, com a vida útil de cada estrutura, enfim. Então, se você coloca tanques redes dentro de reservatórios pequenos, que você não vai conseguir trabalhar com altas densidades, precisa avaliar financeiramente se, né, justifica ou não o investimento. Agora, para quem está produzindo, para lazer, para quem vai só ter um peixinho ali, facilitar para tirar, tá ok, não está preocupado com dinheiro, não está preocupado em se vai dar lucro, se não vai dar lucro, tá tudo certo, né? Eu só estou mostrando aqui que, às vezes, o piscicultor, ele quer encontrar uma maneira de facilitar o manejo, mas deixa de pensar no quanto ele vai ter de impacto negativo na questão financeira da atividade, né, da piscicultura dele. Então, fazer essa avaliação aí, porque se a gente, né, se os tanques redes foram produzidos, né, com a finalidade de a gente trabalhar em grandes reservatórios, para trabalhar com altas densidades, você pode usar o tanque rede? Pode. Mas se você não tem renovação de água, se você não tem profundidade de água, você não pode utilizar ele com o mesmo objetivo para o qual ele foi criado. É só isso, né? E fazer sempre a avaliação econômica disso aí, né? Desse investimento a mais aí que você vai precisar fazer, caso seja a tua decisão, né? Enfim. Então, uma grande pergunta que eu vejo ali, né? Os alunos chegam, eu tenho alunos, inclusive, que vêm para resolver problemas desse tipo aqui. Eu tenho, inclusive, 2 alunos que têm estruturas como essas que eu estou falando, né? Que têm represas, têm tanques redes já comprados e que agora a gente está ali, né? Fazendo um planejamento diferente para eles conseguirem tornar a atividade viável, né, mesmo já de ter investido dinheiro nesses tanques redes. Então, o que é muito errado é achar que o fato de você ter um tanque rede vai fazer com que você produza grande quantidade de quilos de peixe por metro cúbico. É a mesma coisa que dizer que se eu comprar um carro de Fórmula 1, isso garante que eu vá ser campeã de Fórmula 1. Ou, se eu comprar a melhor chuteira, que eu vou ser uma ótima jogadora de futebol. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque não é a estrutura, não é o equipamento que faz o sistema ser tão eficiente. Não é a chuteira que faz o cara ser um bom jogador. A boa chuteira ajuda o cara que já é um bom jogador a ter um melhor desempenho. Concorda comigo? Agora, se o cara joga mal, se é um cara que joga muito mal, não adianta ter chuteira boa, ter chuteira ruim, ele vai continuar jogando mal. Na produção de peixes em tanque rede, é igual. Ah, eu quero trabalhar com altas densidades, mas eu tenho ali 3% de renovação de água por dia. Cara, não existe milagre. Como é que você vai fazer para manter a água de dentro desse tanque rede em boa qualidade? Não tem milagre.
Não dá para trabalhar com altas densidades só por conta da estrutura que você tem. Ponto. Outro grande erro que é comum, né? Achar que não existe outra maneira de escalonar essa produção, de você vender peixe a cada pouco. Então, eu tenho capacidade de suporte dessa minha represa de 3 hectares de 21 toneladas e achar que vai ter que, daqui a 6 meses, tem que tirar 21 toneladas. Que só existe a possibilidade de vender de pouco em pouco o peixe se eu colocar em tanques pequenos. Não. Isso é um grande erro. Você pode sim ter lá um grande tanque, um tanque de 1 hectare, de 2 hectares, de 3 hectares, e ainda assim fazer um planejamento para vender peixe de pouco em pouco tempo de maneira picada. Ok, se eu tiver tanques pequenos divididos, eu tenho um controle mais fácil, porque eu consigo secar todo o tanque. Ok, tem. Mas eu ter mais tanques aumenta o meu custo de construção da piscicultura. Então, o quanto de dinheiro você está disposto a investir na implantação da piscicultura? Porque é possível a gente fazer um escalonamento de produção tendo um tanque berçário e um grande tanque ali fazendo despescas parciais. É completamente possível. Você só precisa entender o dimensionamento e fazer o planejamento correto. Não é obrigatório eu ter lá 13 tanques, 8 tanques, para que eu consiga fazer um escalonamento. Não é obrigatório. É o ideal que eu tenha pelo menos um berçário. Pelo menos um berçário e um outro tanque de engorda. Fora isso, eu posso fazer planejamento para ir fazendo retiradas de peixes parciais dentro desse grande reservatório que você tem, dentro dessa represa que você tem. É tranquilo. Ou seja, eu não preciso colocar tanque-rede dentro da represa. Ok? Então, o que não dá para fazer? Achar que o fato de eu ter um tanque-rede vai me proporcionar produzir em altas densidades. Não vai. Isso já ficou claro aqui para vocês. E quem faz isso chega num momento que vai ter problema. Mas o meu peixe está pequenininho. Ok, se você não tem planejamento da metade do ciclo para frente, vai ter problema. Vai ter problema. Então, a maneira correta é você entender para qual o objetivo o tanque-rede foi criado. E mesmo que você decida utilizar o tanque-rede para facilitar a tua estratégia de manejo e que você não está preocupado ou que você fez uma análise financeira e que ainda assim viu que é viável, você utilizar um tanque-rede dentro de uma represa que você tem aí pequena, né? 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, mas não trabalhando com altas densidades. Por quê? Porque não é a estrutura, é o fluxo de água. Não é estrutura, é fluxo de água. E aí, o que eu sempre gosto de dizer, né? Uma dica prática, né? Uma dica prática aí para todo mundo que está assistindo. Sempre antes de investir em alguma tecnologia que foi visada, construída, né? Ou desenvolvida pensando em produção mais intensiva, em trabalhar com maior quantidade de peixe por metro quadrado, por metro cúbico, nesse caso do tanque-rede, sempre fazer avaliação econômica financeira. Porque é isso que vai mostrar para você se está sendo viável você investir naquele equipamento, naquela estrutura, na intensificação do sistema. Não dá para você ficar achando que eu vou colocar tanque-rede, vou colocar aerador, vou colocar filtro, vou colocar gerador, vou colocar um monte de tecnologias sem ter noção se aquilo vai ser viável financeiramente. Precisa ser viável financeiramente. Se não for viável financeiramente, você está colocando investindo uma estrutura, investindo uma tecnologia que não vai trazer lucro para sua piscicultura. E aí, isso não é bom. Isso não é bom. Quem é que quer construir uma atividade, colocar uma atividade, construir um tanque lá e não ter lucro? Ou pior, ter prejuízo. Ter prejuízo. Ninguém quer isso, né? Eu acho que poucas são as pessoas hoje que têm condições de ter prejuízo nas atividades que se propõe aí, tá? Então, eu espero que você tenha entendido aí essa questão do tanque-rede, né?
Não olhe para o tanque-rede como a estrutura milagrosa que é capaz de produzir peixes em altas densidades. Não, tem a ver com qualidade de água, tem a ver com qualidade de água. Se você tem volume de água suficiente, é isso que vai garantir você ter poder trabalhar com altas densidades. Beleza? Se quem tiver alguma perguntinha e quiser aproveitar. Aqui, o Elton Rocha perguntou: existe desperdício de ração em tanque-rede por conta de ser em água aberta? Elton, excelente pergunta, tá? Existe sim, eu não sei se o Elton está aqui ainda, existe sim se você não utilizar comedouros, tá? Então, quando a gente tem os tanques-redes instalados em grandes reservatórios, com fluxo de água, inclusive, você precisa, é obrigatório você colocar comedouros. Esses comedouros são como se fosse sabe aquela telinha, tela mosquiteiro, aquela tela verdinha? Então, é como se fosse aquela tela, só que ela não é na profundidade toda do tanque-rede. Ela tem mais ou menos uns 30 centímetros, assim, de tamanho, e você coloca, assim, dentro do tanque-rede, os peixes ficam ali, então, como ela não vai até o fundo, ela não prejudica, né, esse fluxo de renovação, mas o fato dela ser uma telinha bem fininha faz com que a água fique segura ali dentro do tanque-rede, tá? Então, é obrigatório para quem tem tanque-rede ter comedouros, tá? Esse é o nome da estrutura aí que você precisa ter quando você tem tanques-redes, tá joia? Galera aqui falando. Beleza, se tiverem alguma perguntinha, podem mandar. O Adriano tá por aqui, fazia horas que eu não via o Adriano. Ralf, gostou, né? Legal, que joia. Ó, o Eurimar falando, trabalho com tanque-rede no Rio. Isso, no Rio, ok. Né? No Rio, ok. Por quê? Porque no Rio você tem profundidade, no Rio você tem fluxo d'água, tá certo. No Rio em grandes lagoas, em grandes represas de usina, isso ótimo. Agora, em reservatórios pequenos, você precisa trabalhar com densidades menores. Inclusive, gente, olha o que eu vou contar para vocês. Eu conheço uma piscicultura, tá? Eles foram meus clientes por um período enquanto eu trabalhava numa multinacional, e eles têm uma piscicultura muito grande em reservatório de usina, né, represa de usina hidrelétrica, então são tanques redes de grande volumes, não são esses tanques pequenos aí, tanques construídos ali com volumes maiores, enfim. E eles trabalham com uma densidade hoje, né, a densidade deles é de 35 quilos de peixe por metro cúbico, tilápia, né? Não dá para trabalhar com essa densidade com outras espécies, com peixes nativos, aí a gente não consegue trabalhar com essas densidades. E ele não tem, por exemplo, olha só, ele não consegue, ele não coloca ele não dá a distância recomendada entre um tanque e outro, entre uma linha de tanques e outra, e por isso ele tem um desempenho muito ruim dos peixes dele. Então, assim, o peixe dele, que deveria, ele conseguiria fazer o ciclo de produção dele ali com 5 meses, tirar peixe de 1 quilo, ele demora 7 meses para fazer esse peixe chegar. Tem problema com oxigênio, tem problema com amônia, tem problema com nitrito, tem problema com bactérias. Por quê? Porque ele está em reservatório pequeno? Não. Ele está numa represa de usina de 200 hectares de lâmina d'água. Só que ele instalou os tanques redes num lugar que ele fica fácil o manejo, próximo da costa, é fácil o manejo. Ele colocou os tanques muito próximos uns dos outros, e com isso a água acaba não tendo a mesma eficiência de fluxo que teria se os tanques estivessem bem distribuídos. Ou seja, mesmo quando você coloca tanques redes em grandes reservatórios, como represas de usina, estou te dando um exemplo real aqui de piscicultura, né, que eu conheço, tanques muito próximos uns dos outros, isso faz com que ele não consiga ter boa qualidade de água dentro do tanque-rede, mesmo tendo bom fluxo de água dentro da represa, só por conta de posicionamento inadequado dos tanques-redes.
Então, não achem que é brincadeira isso que eu estou falando para vocês. Não é a estrutura que proporciona altas densidades, é a mantença da boa qualidade, tá? Mantença da boa qualidade. Excelente noite para vocês. Tchau, tchau.